Vamos dar início então ao nosso estudo? Meus amados, nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos e nós vamos dar sequência ao 6º mandamento do não matarás e concluindo ele hoje. Lembrando que nós estamos estudando os 10 mandamentos com uma perspectiva do livro do Michel Wharton, que é a lei da perfeita liberdade, tá? A lei da perfeita liberdade, a ética bíblica, a prática dos 10 mandamentos de Michel Wharton, da nossa editora, da editora Cultura Cristã, tá bom? Se você quiser comprar esse livro, me fala que eu mando o link lá da Amazon, ou você pode comprar por lá, mais fácil também, ou pode pedir na casa editora presbiteriana, tá fácil, não tá difícil não. O valor não é tão alto também não. Deixa eu ver aqui quanto é que estava mesmo. Se eu não me engano, pela Amazon, não é tão barato, está 65 na Amazon, R$65. É um valor razoável, não é um valor tão alto, mas não é um valor que o conteúdo é muito bom, tá? Muito bem, meus amados, vamos dar início. Vamos falar um pouquinho sobre o não matarás. O seminarista falou já na semana passada um pouco sobre isso e nós vamos dar sequência olhando a parte mais prática da questão. O Catecismo Maior de Westminster, eu quero começar por ele, apesar do Wharton usar mais o Catecismo de Wittenberg. Mas o Catecismo Maior, ele fala o seguinte na pergunta 136. Pergunta 136, fala assim: quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Quais são os pecados? E é interessante que ele coloca os pecados. Porque poderia ser assim, não matarás só, né? Qual que é o pecado proibido no 6º mandamento? Mas é interessante que a confissão de fé, o breve catecismo, melhor, o catecismo maior, fala sobre os pecados proibidos, ok? Não que exista pecados permitidos, ok? Não é essa a ideia. Tem pecado proibido, tem pecado permitido. Não é isso. Mas o que ele está proibindo? O que ele está trazendo à luz, segundo a confissão de fé? E ele fala assim: os pecados proibidos no 6º mandamento são o tirar nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública. Quando que a justiça pública realiza a morte? Quando? Condenação à morte, a pena de morte, ok? Que é a maior pena que um ser humano pode receber. É a maior pena que um ser humano pode receber. No entanto que, para condenar uma pessoa à morte, há critérios muito severos, né? Nos países que têm a pena de morte. Por quê? Porque não tem como reverter. Matou, acabou, né? Ligou a chavinha lá, deu choque ou fuzilamento, ou seja o que for, acabou, não tem mais o que fazer. Não, ele era inocente. Era, né? Porque agora já foi, acabou, deu game over. Qual outra forma também que o Estado pode exercer de forma pública? O Estado, as guerras. As guerras também. As guerras é um outro aspecto que o Estado pode exercer, né, a força para tirar a vida de outra pessoa. E ele cita justamente esse caso. No caso de justiça pública, guerra legítima, e interessante que ele trata no aspecto de legitimidade de uma guerra, ou defesa necessária. Está lá o agente público. Quem que é o agente público nesse caso? O policial. E alguém que está atacando uma outra pessoa, e aí o representante do Estado, que é o policial, ele saca a sua arma e
mata aquela pessoa, alveja aquela pessoa com um tiro mortal ou não mortal. Geralmente não é um tiro mortal, preza-se por não ser um tiro mortal, mas pode vir a matar. E aí a nossa confissão de fé trabalha essa legitimidade desse ato realizado, tá? Ou defesa necessária. Ele fala da defesa necessária olhando o ser humano. Mas também ele fala assim, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. E aí ele vai tratar justamente esse aspecto de que matar não é só ir lá e atirar. Matar não é só você pegar um pau e bater na cabeça daquela pessoa. Mas, por exemplo, você pegar alguém e prender ele em cárcere privado, você está exercendo uma ação contra a vida daquela pessoa. Você não alimentar aquela pessoa adequadamente, você está atentando contra a vida daquela pessoa. Algumas vezes, né, eu já ouvi as pessoas falando assim, pega esse monte de gente que está nas cadeias aí, coloca no avião e joga tudo lá no meio do Amazonas, lá no meio do mato, lá, né, e deixa lá, né, porque lá vai estar, né, vai estar ao léu da sua sorte. Isso daí cai no não matarás, porque você está privando a pessoa do alimento, você está privando a pessoa do seu sustento. Tá? Então, a retirada de meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. E aí ele começa a falar agora de um aspecto que é foro privado, que é foro íntimo, a ira. A ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios. E aqui fica pesado o negócio. Porque, segundo a nossa confissão de fé, o uso, ou melhor, vamos voltar um pouquinho mais, ele fala sobre essa ira pecaminosa, o ódio. Quando você já se irou contra alguém, já ficou brabo contra alguém, já quis bater em alguém, brigar com alguém, então isso cai nesse mandamento. Mas eu não matei ela. Tá, não importa se você matou ela ou não. Mas ele fala que mas o fato de você desejar em apenas dar um tapa, não, eu queria matar ela, eu só queria causar uma pequena dor, já cai nesse mandamento. O próprio pensamento. Mas porque algumas vezes a gente condiciona só a parte de morte. Não, mas eu não queria matar ela no coração, eu só queria fazer ela sofrer um pouquinho. E aqui eu queria confessar um pecado. E talvez você se encaixe em alguma parte semelhante a isso. Quando me roubaram o meu carro, chegaram e me abordaram com a arma, apontando a arma para mim, e desce do carro, e eu dou tudo que eu tinha, carteira, documentos, aliança, relógio, carro, computador, e levaram tudo, e eu consegui ligar para a polícia. O desejo do meu coração qual que era? O desejo do meu coração é que algum policial encontrasse aqueles elementos, e tem que falar elementos, né? Elementos, e fizesse o que com eles? E os caras resistissem e o policial desse fim na vida deles. Por quê? É o senso de vingança.
Me recrimine do jeito que você quiser, irmãos. Mas eu estou falando um pecado que eu senti no meu coração naquele momento. Naquele momento foi esse o desejo. Tomara que um carro venha e bate, trombe no carro que ele está levando, e eles sofram porque eles causaram mal sobre a minha vida. Humanidade, perfeito, nós somos humanos. Então, por que tem o mandamento? É para nos alertar daquilo que a gente pode estar fazendo de errado ou fez de errado. Ah, mas você pode estar pensando, mas é um sentimento normal, pastor. Eu concordo também, por causa da pecaminosidade do nosso coração. Né? Ah, leve o meu carro, aponte a arma para mim porque eu te amo. Não imagina, não é? Quem que falaria isso, né? Oh, Deus te abençoe, sei o quê, pá. Hoje eu consigo falar, né? Se encontrasse com o elemento, falar, oh, Deus te abençoe, né? Mude de vida, né? Seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas não é uma questão tão simples, não, vamos falar a verdade. Não é uma questão tão simples, não é uma questão tão fácil de dizer assim, ó, vou dar a segunda face, vou andar a segunda milha. A gente sabe de tudo isso, mas naquela hora do calor, da emoção, o que é que você deseja? O bem daquela pessoa? Irmãos, vamos falar a verdade. Isso aqui é para já trabalhar a nossa vida, né? O momento psicológico da hora. Bem isso. E aí, esse mandamento aqui vai trabalhar essa questão dessa ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança. E quer ver só como isso está latente em nosso coração desde pequenininho? Uma feita, eu vi uma criança, estava andando, aprendendo a caminhar, e ela foi e trombou na mesa, e caiu e começou a chorar. E aí eu fiz um teste. Não recomendo, mas eu fiz um teste com ela. Fui lá e bati na mesa. Mesa feia, machucou o neném. E fiz batendo na mesa. O que aquela criança fez imediatamente? Parou de chorar e começou a rir. Aquela criança parou de chorar e começou a rir. Qual o sentido que estava no coração dela? A mesa me fez mal, mas alguém que é mais forte do que eu foi lá e me vingou. Desde pequenininho. Por quê? Porque o pecado habita em nós. Mas pastor, então isso é normal. Não é normal. Isso é por causa do pecado que habita em nós. Perfeito. Mas é o nosso lado do jeitinho, né? Ela fez justiça. Não fez justiça, fez vingança, né? É o nosso lado humano querendo justificar o que nós estávamos fazendo. E aí ele vai tratar, nosso catecismo maior, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. Todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. Você que é super protetora ou protetor, você está caindo nesse mandamento também. Não, eu sou possessivo, então está caindo nesse mandamento. O uso de comida, bebida, trabalho e recreios, quando é feito sem a devida moderação. E ele vai tratar aqui até o aspecto de trabalho. Você é possessivo no trabalho, você é intenso no trabalho, você trabalha demasiadamente, ou você descansa demasiadamente, ou você come muito, ou come pouco e não cuida do seu corpo, você está caindo no pecado desse mandamento. Porque você está agredindo o teu corpo. Os homens aí que tendem a não ir ao médico, e as mulheres vão mais ao médico e por isso que vivem mais, você, homem, que não se cuida e não cuida do teu corpo, você está caindo nesse pecado. Você está negligenciando. Você está se automutilando.
autodestruindo. Por quê? Porque você não está cuidando do seu corpo da forma que o Senhor Deus deseja para você. Você não está olhando esse mandamento como para você, e você está caindo nesse mandamento. E isso aqui é pesado. Vamos falar a verdade. Porque quantas vezes a gente protela a tratar as questões da nossa vida? A gente cuida de um monte de gente, mas não cuida da gente. E não se trata da forma que deveria, né? Mas também ele fala aqui desse aspecto de comer demais, os glutões, né? Comer de menos. Ele fala as palavras também de provocar o outro, de opressão ao outro, dos espancamentos. E percebe que ele não está falando aqui de correção do pai, mas ele fala de espancamento. Quando o pai vai corrigir o filho, ou a mãe vai corrigir o filho, é da medida adequada ou é com espancamento? Tudo isso cai nesse mandamento. Meus amados, e aí, aqui o Michel Horto trabalha depois, iniciando aqui essa parte, ele fala sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Qual que é o fruto do Espírito? E qual que é o fruto da carne? O que gera o fruto do Espírito e o que gera o fruto da carne? Bom, primeiro, o fruto do Espírito tem como autor quem? O Espírito Santo. Perfeito, o Espírito Santo. Mas o fruto da carne tem o autor quem? Quem que é o autor do fruto da carne? Falar que é o capiroto, né? Que é o diabo. Não, não é o diabo. Não é o diabo. Sabe por que a gente costuma derivar ao diabo? Porque a gente quer se omitir nessa história. A gente quer esconder. É mais fácil falar, o diabo me tentou e eu caí. Né? A culpa foi do diabo, a culpa foi da mulher, a culpa foi do homem, a culpa foi do outro. E a gente sempre quer tentar isso, e essa historinha já é velha, né? A gente sabe que essa historinha não é nova, não. Essa história já é velha. Mas o fruto da carne é nosso, é da nossa natureza pecaminosa, está em nós, né? Mas o diabo, né? O diabo aproveita essas coisas aí, né? E trabalha essas coisas, né? Coloca aqui, calma aí, ó. Vamos lá, ó. Nossas fraquezas, né? Nossa hora de que a gente realmente está sentindo a força, está sentindo a falta da força do Senhor Deus. Faz parte da vida humana, nós somos humanos. Mas nessa hora é a hora que a gente precisa, mas sede forte, senão não caia, sede forte. Sim, faz parte do ser humano esses aspectos, né? Aí a gente fala assim, mas pastor, a carne é fraca, né? Aí eu ouvi essa semana, mas o pecado não é alimento, né? É verdade, a carne é fraca, mas o pecado não é alimento, né? Não é alimento. O pecado não é a substância para a vida do ser humano, né? A gente fala assim, tem que comer uma feijoada, um mocotó, né? Uma comida mais forte para trazer ferro, né? Mas o pecado não é comida para a alma, né? Pecado não é alimento. O fruto da carne tem o autor, a própria natureza pecaminosa, caída, a fonte última do pecado. Está essa carne pecaminosa, esse fruto da carne tem essa fonte. Só de pensar em realizar algo ruim é pecado? Sim, é pecado. Só de pensarmos em realizar algo ruim. E é interessante que o texto que nós vemos na nossa liturgia, Jesus já vai trabalhar esse aspecto. Jesus já vai trabalhar essa intenção. Olha, não precisa matar, é só você pensar, é só você desejar. Você pode ter ouvido que você só não pode matar a pessoa, mas não é essa a ação. Até interessante que nas Escrituras você vai encontrar algumas vezes, ou várias vezes, né,
quando há uma sentença do Estado contra alguém em chicotear aquela pessoa. E é muito comum falar assim, 40 menos uma chicotada. Já ouviu isso? Já lembra disso? 40 menos uma, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles criam que 40 pessoas morriam. 40 era a sentença de morte. Ninguém aguentava 40 chibatadas, 40 chicotadas. E não é esse chicotinho, tá? Nossa, aí não, né? É aquele chicote de couro, com aquelas pontas com garra, com pontas pesadas. Então, aquilo lá batia e arrancava pedaço, né? Arrancava pedaço. Saía sangue e muito sangue, né? Rasgava a pele, rasgava o couro, né? Jesus levou 40 menos uma. 40 menos uma. Meio caminho da morte. Meio caminho da morte. Já próximo da morte. Já levando a sua... E aí esse aspecto, por que ele não fazia as 40? Porque ele não podia matar. Então, vamos lá, 40 menos uma. Vamos lá. É o aspecto de agressão. Mas lá a gente tem que lembrar que lá era o Estado, né? Só de pensar algo ruim já é pecado. A vontade de bater gera pecado? Sim. A vontade de bater gera pecado. É natural pensarmos que de uma forma legalista. Como não fiz nada violento, não cometi pecado nenhum. Como eu não fiz nada violento, só ficou dentro do meu coração, não cometi pecado nenhum. Talvez você possa estar até pensando assim, esse pastor está por fora, nossa, misericórdia, né? O que ele está falando aí? Já está causando pecado aí, tá bom? Olha, esse assassinato oculto deve ser tolerado por nós. Esse assassinato oculto dentro do nosso coração fica ali escondido do outro, não é mostrado para o outro, pode ser tolerado pela gente? Não, pelo contrário, não deve ser tolerado, né? Abra lá em Gálatas 5, 19 a 21. Pode, por favor. Aí Jesus teve que carregar aquela pesada cruz, né? Fazer uma coisa impossível, né? Depois de sangrar bastante, né? Isso, verdade. Aí ele teve que carregar aquela cruz, pedindo uma coisa impossível para ele realizar, né? Sim, verdade. Gálatas, né? É verdade. Gálatas 5, 19 a 21. Fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são... Aqui tem a lista do que é essa obra da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dispensações, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso daqui é pesado. Porque se ocorre alguma coisa contra nós e nós desejamos algum desses pontos e permanecemos nesses pontos e praticamos esses pontos, o texto está de forma muito clara que não herdarão o reino dos céus quem tais coisas praticam. Ah, pastor, é só um momento de tolice. Concordo, no momento de tolice podemos errar e sempre existe perdão. Mas esse momento de tolice, ele é permanente? Aí já não viu que não ficou mais momento de tolice, viveu permanência de tolice. Porque é uma coisa você ter um sentimento por um descuido em um momento ali de insensatez, e outra coisa é você permanecer na insensatez.
praticar essas coisas contumaz. Eu pratico e continuo praticando o mal. Não, não é isso para aqueles que têm Cristo. Os que têm Cristo têm o fruto do Espírito Santo na sua vida, porque ele tem o Espírito Santo. E é interessante se pensarmos e relembrarmos aqui, qual que é a ação do Espírito Santo? É nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É a ação do Espírito Santo a nos convencer. Se eu permaneço na prática do fruto da carne, eu não estou ouvindo o Espírito Santo. E se eu não estou ouvindo o Espírito Santo, é porque eu não tenho o Espírito Santo na minha vida. E aí não tem como praticar o fruto do Espírito se eu não tenho o Espírito. Deus se interessa por nossos relacionamentos. Nós não podemos esquecer disso. Esse mandamento tem a ver, principalmente, com o nosso relacionamento com as pessoas. Eu mato a mim mesmo, eu mato sim, eu me automutilo quando eu não cuido do corpo, quando eu não me alimento adequadamente, quando eu não faço exercício físico, né, quando eu não tomo água, eu estou me automutilando, estou agredindo e pecando contra esse mandamento, ou descumprindo esse mandamento, melhor falando. Mas ele tem a ver, ele fala assim, não matarás. Tem a ver com o próximo, tem a ver com o relacionamento com o outro, com a minha prática com o outro, né? Então, os mandamentos são absolutos, mas apenas porque os mandamentos são absolutos, mas não por causa deles mesmos, mas por causa do nosso relacionamento no lugar que nós estamos. Deus não colocou não matarás por causa do não matarás em si mesmo, mas Ele não colocou não matarás por causa do quê? Por causa do nosso relacionamento entre as pessoas, entre os seres humanos. Isso tem a ver com o nosso relacionamento. E muitas das vezes é interessante que, quando pensamos sobre os mandamentos, estamos apenas pensando em nós. Não, mas não é a nós, é ao próximo. E esse é um aspecto do próximo, de cuidar do próximo. Tem, por exemplo, estropador, né? Um comentário do pai, você é isso, você é aquilo, né? Já joga a criança lá. É uma morte emocional, né? Ele gera uma morte emocional. Você não presta, você não vale, você não tem valor. Sim, uma morte emocional, no cuidado para com o outro. E é interessante pensar que, em muitas das vezes, esse relacionamento, essa morte emocional vem de pessoas próximas. Pai, mãe, tio, tia, professores, pessoas próximas. Essa morte espiritual, essa morte emocional. Devemos amar a Deus e ao próximo, e ao nosso próximo, não ao nosso caráter e ao nosso código de ética apenas. Pastor, eu acho que nesse caso também cairia muito bem aquela palavra calúnia, que essa é uma palavra que quantas vezes mal proferida, mal colocada e às vezes de uma maneira errada, mata a pessoa internamente por vários tempos. Eu já tive casos de pessoas que vieram se relacionar comigo depois disso, que passaram por isso, e realmente é uma coisa detestável neste mundo e que está acontecendo muito. Principalmente entre os políticos, nem se fala. Verdade, nem se fala, nem se fala. A calúnia é um negócio terrível, mata a reputação da pessoa. Ela mata a reputação da pessoa. E hoje nós temos visto muito disso aí, né? Então, o descumprimento ao sexto mandamento, quando praticamos ou descumprimos o sexto mandamento, quando praticamos qualquer ato que produza dano ativo ou passivo para com o nosso próximo, para com as pessoas que estão no nosso próximo. Esse mandamento, ele é fundamental. Êxodo 20, 13, não matarás. Não matarás. Eu penso no versículo 2 Timóteo 14, né, que Paulo, quando estava preso, ele mandou dizer para Timóteo que Alexandre causou muito mal a ele,
que ele estava entregando na mão de Deus para que Deus desse a paga, né? Ele podia ter uma vingança com ele ali na cadeia, fazer alguma coisa, mas ele entregou para que Deus cuidasse dele. E que Timóteo ficasse longe, né? Que as pessoas ficassem longe dele. É interessante que ele mostra a prática adequada que nós deveríamos ter para as pessoas que realizam o mal contra nós. Aqui, ó. Que é entregar para o Senhor dar a devida paga. Né? O Senhor julgar a causa de cada um de nós e, conforme a sua vontade, realizar o pagamento adequado. Deus é o Deus que cuida dos seus filhos. E quando nós queremos nos vingar, nós estamos tirando o papel de Deus sobre as nossas vidas. E aí, Isso. E aí, pastor, acho que o que vale é o pecado cristão atual, né? Sobre isso. Que hoje as pessoas usam que ai daquele que toca no ungido do Senhor. E aí usa isso da maneira como que você fala assim, tá vendo? Tocou em mim, agora Deus, ele vai pesar sobre você. E você vê que a intenção do coração não é que Deus faça a vontade dele, sim que Deus vingue a pessoa. Verdade. Que Deus realize o que eu quero, né? Deus realize o que eu quero. O que eu quero? Eu quero é isso daqui. Eu quero que o Senhor taque um raio na cabeça daquela pessoa, porque ele tocou no ungido do Senhor. E eu exijo que aconteça isso, né? Mas calma aí, espera um pouquinho, José, né? Vamos devagar na história aí. É o que você quer, é o que Deus quer, né? Como que Deus quer tratar dessa questão? Muitas vezes quer tratar em você, né? Em você. Nós não podemos esquecer que muitas vezes Deus permitiu que o mal viesse sobre o povo de Deus para tratar o povo de Deus, para subjugar o povo de Deus, para corrigir o povo de Deus. Acontece às vezes a pessoa perdeu o controle e tirar a vida do outro, aí tinha aquele dispositivo da cidade de refúgio, né? Que a pessoa podia ir lá, depois a coisa se resolvia, né? Sim. E ele ia justamente para a cidade de refúgio, por quê? Para que a pessoa não encontrasse ele no meio do caminho e matasse ele, né? Lá ele estava protegido, era uma cidade de pessoas que estavam em estado de risco, né? Vamos assim mencionar, né? Estado de risco de morte. Uma outra questão que eu quero abordar, e que o Michel Horto trabalha também, é a questão do aborto. Aborto por requerimento, não aborto espontâneo. Tá? Qual que é a diferença? O aborto por requerimento e o aborto espontâneo. O aborto espontâneo, acontece o aborto de forma natural, ok? Natural. O organismo, por questões A, B, C ou D, né? Ou por má formação, ou por não estar no lugar adequado, ou, enfim, vem o aborto. A mulher caiu, bateu, ok? Esse aí é o aborto espontâneo, tá? Porque aconteceu. E umbilical, isso, acaba morrendo. Acaba morrendo. Uma doença Verdade. lá que dá aquela, né? Pega outro microfone lá, esse microfone está com eco. Vê lá. Vê um outro lá, esse microfone está com eco. Acaba enrolando o cordão umbilical, pode acontecer. Ou, enfim, pode acontecer vários fatores. Mas qual que é o aborto por requerimento? O aborto por requerimento é quando a intenção de abortar, a intenção de fazer esse aborto. E a lei, aqui, se nós pensarmos sobre a lei, a nossa legislação atual, ela proíbe o aborto e ela permite o aborto em alguns casos, tá? Em alguns casos. O caso, por exemplo, de estupro, o caso do perigo para a mãe, tá? Perigo de vida para a mãe, desde que tenha o laudo médico e assim por diante, ok? Isso, aí o médico vai trabalhar essa parte aí. Mas de má formação, né? De má formação também do cérebro ou do corpo também, de algumas medidas também tem essa questão do aborto, no caso da cefalia, né?
anencéfalo, a criança anencéfala. Isso. E aí é permitido o aborto. Ok? O assassinato é proibido por lei. Tá? O assassinato é proibido por lei. Isso aí é ponto. A lei proíbe matarmos. Mas a questão aqui, e que os pró-abortos aqui defendem, é que se a criança, ou melhor, o feto, ele goza de condição de pessoa. Aquelas pessoas que querem abortar porque engravidou sem querer. Ok? Engravidou sem querer. E aí você pode pensar, talvez você pensou, eu também pensei, porque então teve relação sexual, né? Não deveria ter, né? Mas, enfim, a pessoa pró-aborto, ela defende que o feto não goza de condição de pessoa. Por isso, não é protegido pela lei e pelo direito da pessoa, e que ela só vai ter esse direito, em alguns casos, né, alguns pensamentos, após a vida fora do útero. Hoje a lei já ampliou um pouquinho mais isso, né? Mas mesmo nos primeiros meses ali, você não consegue fazer ainda o aborto, tá? Mesmo sendo pró-aborto, aqui no Brasil pelo menos. Já os pró-vida, aqueles que são contra o aborto, defende que o feto é um ser humano a partir do momento da concepção. A partir do momento da concepção. E aqui, olhando de forma mais técnica, é quando os 23 cromossomos masculino se juntam aos 23 cromossomos feminino. Então, quando os 23 se ajuntam, né? Os 23 se unem, aquele feto já se torna uma pessoa. Não há necessidade de ter 3 semanas, 4 semanas, 8 semanas, 16 semanas para ter a vida. Porque hoje a discussão até lá nas nossas autarquias superiores é quando tem vida. Quando tem vida. E aí, se você pegar lá no YouTube mesmo, colocar ali vídeo mostrando um aborto, você vai ver quando o sugador chega próximo ao útero, o feto corre. Não correr assim, mas ele foge, ele se distancia. Feto pequenininho. Como que não tem vida? Não sente dor, não tem vida. O sistema nervoso não foi construído, então não sente dor. Então não tem vida. Quem disse que só quando sente dor que tem vida? Né? E por qual que é a percepção que ela tem quando está fugindo do sugador lá? É terrível, né? É complicado. Mas os que defendem a vida falam que essa vida ela se une, ao unir os cromossomos, os 23, a vida surge. Agora vamos falar biblicamente. E aí e ela já está protegida pelo direito da vida. E seria crime causar a morte a esse embrião, a esse feto. Vamos pensar biblicamente agora sobre essa questão. E eu sei que o assunto é polêmico, né? Eu acho que aqui é um consenso maior sobre pró-vida, e eu defendo também isso aqui. Biblicamente, o momento em que Adão teve consciência foi quando Deus fez o que com ele? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ok? Veio o Espírito sobre ele, criou-se a alma sobre ele. E aí ele teve consciência. Então, biblicamente, Adão tornou o ser vivente após, não a formação do corpo, porque ele vai desenhar o corpo no barro, vai fazer o corpo do barro, e soprar nas suas narinas. E nesse momento, aonde o Senhor Deus sopra nas suas narinas, é que ele torna ser vivente. Então, quando que o feto vai ter a alma? É onde ele vai se tornar um ser vivente. E essa alma
não entra no feto, não chega ao feto no seu nascimento, mas sim na sua concepção. Então, biblicamente, quando que o feto se torna um ser vivente? Na sua concepção, e não no seu nascimento. Que antecede até o prazo que muitos estão falando aqui, discutindo se pode ter o aborto com 2 semanas, com 10 semanas, com 20 semanas, com 30 semanas. Então, não podia ter aborto em momento nenhum. Por quê? Porque a vida surgiu nele na sua concepção. Ok? A lei de Israel, a lei civil de Israel, e aí quando nós olhamos a lei civil aqui, ele fala sobre a mulher grávida. Tem esse aspecto sobre a mulher grávida. E a mulher grávida, ela estava protegida na lei civil como dois seres viventes, a mulher e o feto. Então, na lei civil de Israel, do povo de Israel, havia essa proteção, como não apenas um ser vivente, mas como 2 seres viventes. E aí, ela estava protegida dentro do aspecto da lei, que está lá em Êxodo 21, 23 a 25, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. O feto era tratado como possuidor das qualidades básicas humanas que o colocavam sob a mesma proteção legal que sua mãe. Então, esse aspecto da forma judaica, em Israel, já estava trabalhando, já estava estabelecido. Um dilema moral aqui é caso a mãe tenha uma dificuldade na gestação, risco de vida, o que deve prevalecer? Não pode tirar o feto ou pode tirar o feto? É uma questão moral aqui, no risco da mãe. Você perguntar para a mãe vai falar o quê? Não, deixa aí, não tira não, deixa aí, a minha vida é pela vida dele. Não é isso? A mãe sempre vai dizer, se perguntar para o pai, por que o pai vai falar? Salva a minha mulher, né? Salva a minha mulher, né? Salva a minha esposa, né? Esse é o aspecto, é uma parte moral. Em casos que a mãe estava em perigo, havia aqui um entendimento em Israel que a vida da mãe tinha sempre uma prioridade maior do que a vida do feto. Isso daí já estava estabelecido no passado. A vida da mãe não é mais valiosa, tá? Não é o senso de valor aqui. Porque cai nesse outro aspecto. Qual que é o valor da mãe, qual que é o valor do feto? Não é o aspecto de valor um do outro. Tá? Mas é quem tem mais condições de vida, ok? Então, a gente tem que verificar também na história, naquela época, né, que foi colocado isso, não existia cesárea. Eu creio que não existia cesárea. Então, essa avaliação também, né, como que é decidido isso se não existia cesárea? Hoje tem, por exemplo, cesárea, tem outros fatos mas provavelmente o fato como fala? De acelerar o aborto, isso sim, eles deviam ter algum método lá de acelerar o aborto, né? Sim, principalmente para as primeiras semanas. Isso. Mas o aspecto também, hoje, ainda assim, nós temos alguns casos que a mãe corre risco de vida, mesmo com as cesáreas. No caso de eclâmpsia, por exemplo, a pressão alta e muitas outras doenças, a mulher pode correr risco de vida intensa. Não é pouca, é grande. E aí, a grande questão que a gente entra aqui no debate é qual vida tem mais valor? Qual o senso de vida que vai prevalecer? Houve a concepção.
é um filho do Senhor. Isso. Então, eu tenho a impressão que todos são iguais perante Deus. Todos são iguais perante o Senhor Deus. Perfeito. Aqui. Segundo o R6 Pro, essa é uma decisão que deve ser tomada com a família, o pastor e o médico. Aí fazer ver O conjunto aí. A parte física e a parte espiritual. Né? Sim, é uma questão difícil de pensar. É verdade. É uma questão difícil de pensar. Avaliar os riscos e decidir pró-vida. Tá? Decidir pró-vida. Qual vida... porque se a mulher está gestando e ela ter uma eclâmpsia, por exemplo, qual o risco de morrer quem? Só a mulher? Não, a mulher e o bebê, e o feto. Então, há um aspecto aí do perigo da morte dos dois, e não somente de um. Né? Aí entra o médico, no aspecto da decisão. E principalmente decisão, sim, do casal, mas da decisão dentro de uma coerência de pensamento do que até a lei permite. Já no caso de aborto por requerimento, aí sim entra no aspecto de qual vida tem mais valor. Nós estávamos falando de uma enfermidade. Agora nós entramos num aspecto de qual vida tem mais valor. Eu engravidei, a mulher engravidou, e agora ela não quer dar sequência à sua gestação. Então a vida dela tem mais valor do que a do feto? Não, ela tem plena condição natural e normal de ter o filho. E aqui sim, um aborto por requerimento, uma vida tem maior valor do que o outro. A felicidade pessoal de uma pessoa, o bem-estar material e até mesmo a saúde psicológica. Esses são os parâmetros que são usados para que a mulher peça o aborto e venha requerer o aborto em alguns países. E diga de passagem, esse assunto polêmico tem sido discutido e tem sido alvo das campanhas aí. Nós ouvimos isso não há muito tempo atrás agora, né? De políticos defendendo a questão do aborto. Com tantas semanas, sei o quê, até tantas semanas. Mas por causa do quê? A minha felicidade, é o meu direito, é o meu corpo, então as regras são minhas. O meu direito. É o meu direito. Todo mundo só tem direito, ninguém tem obrigação. Bem isso. Então, o nosso país hoje é um Estado democrático de direito. Isso. Então, nesse caso aí começa, aborto, homossexualismo, eu tenho direito de fazer o que eu quero com o meu corpo. Não é assim. Isso. Eu tenho direito, mas eu tenho obrigações a cumprir. E tem sequelas, né? Tem sequelas. Você viveu de forma desregrada e agora tem sequelas. Né? Mas eu não vou ser feliz assim. Mas não foi buscando a felicidade que você engravidou? Então agora, essa é uma felicidade que você procurou. Aceita e caminha. Né? O meu bem-estar, até o meu bem material. Eu não tenho condições de criar essa criança. Né? Eu não tenho dinheiro para criar essa criança. Mas criar... Né? Existe... Então, a falta de recursos justifica matar. É isso que a gente está falando? A falta de bem material justifica matar? Então, a pessoa que não tem nenhum real na conta, nenhum dinheiro para viver, então justifica ir lá e matar aquela pessoa. Mas não estou falando de pessoas que estão vivas. Não, ela está viva. É um feto. E se você for olhar, por exemplo, no ECA, na lei de proteção da criança, do indefeso, qual criança é mais indefesa? A que nasceu ou a que está no ventre? Mais indefesa a que está no ventre. É mais indefesa do que até a que nasceu. Né? Qual o valor da vida? Então, qual que é o valor da vida? Meus amados, nós teríamos mais questões aqui, mas eu vou passar para o final. Eu sei que o assunto é vasto, mas eu queria aqui abordar mais um ponto apenas aqui.
O texto lá de Gálatas 5, versículo 19 a 21, eu vou ler em duas versões. Essa daí é a versão atualizada. Melhor, eu vou ler na versão linguagem de hoje e vocês acompanham na versão atualizada, tá? Vou iniciar no versículo 19. Fala assim: as coisas que a natureza produz são bem conhecidas. E percebe que ele fala aqui, ali ele fala... você já colocou Tá bom, ok. Eu achei que você ia deixar atualizado ali. Não, perfeito, tá bom. E ele fala assim, ele fala na versão atualizada que é as obras da carne. Ele fala aqui as coisas que a natureza produz, né? Natureza pecaminosa, tá? Elas são a imoralidade sexual, ok? A impureza, as ações incidentes, indecentes, melhor, as ações indecentes, obrigado. A adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, e aqui fala que as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Olha que lista. E percebe que ele fala aqui no versículo 20, as inimizades. Então, tudo que causa inimizade é causa de morte, separação. As brigas, os ciúmes, as fofocas, a falar mal do outro, a raiva, a ambição e assim por diante. O quê? Um lar disfuncional. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Meus amados, nós devemos olhar e entender esse aspecto como uma ordenança divina para nós não vivemos e nós não atendemos. É certo que na igreja tem fofoca? É certo, isso, infelizmente. Mas o que a gente deve fazer com isso? Barrar, ué. Não, ué. Ou tem uma fofoca para falar. Eu não gosto de fofoca. Fala aí, né? O que foi? O que aconteceu, né? Você já viu oração fofoca? Já viu oração fofoca? Nunca viu? Nunca viu? Diz que estava numa reunião de oração, né? Aí foi pedir para alguém orar na reunião de oração. E a pessoa começou a orar. Senhor Deus, obrigado pelo dia, obrigado pelo sei o quê. Estamos aqui nessa reunião de oração. Senhor Deus, abençoa o Antônio. Abençoa ele, Senhor Deus. Cuida do pai dele. Oh Deus, tira aquele pecado da vida dele. Tira aquela bebedeira. Tira esse vício de bebedeira. Oh Senhor Deus, que ele não venha trair mais a esposa dele, mas que ele venha a cuidar dela. Oh Senhor Deus, cuida dele. Não permita que ele venha pecar novamente, porque ele já pecou tantas vezes com isso, e agora continua praticando essas coisas más. Converte o coração dele. A pessoa está orando a Deus para... ou ela está fazendo da oração uma fofoca. Fazendo uma oração. Ela está preocupada com a pessoa? Não, senão ela não estaria defamando a pessoa no meio dela, mas ela está preocupada com o quê? Em falar para todo mundo, em contar para todo mundo que aquela pessoa está com problema. Quantas pessoas a fofoca mata? 3 pessoas. Aquele que fala, aquele que ouve e aquele que é alvo da fofoca. Perfeito. Então, em Tiago fala que... Verdade. Isso, verdade. A fofoca mata, né, gente? E é falar que é mais fácil apagar um incêndio na floresta do que um incêndio da língua, né? Vamos lá, permito para a gente concluir. Uma parte muito importante com relação a esse 6º mandamento.
que eu gostaria de ouvir uma palavra sua sobre isso, talvez numa outra oportunidade. Que o Senhor Deus nos coloca ali, não matarás, tudo bem, não matarás ao outro, mas também não tirarás a própria vida. Perfeito. O suicídio. Eu digo isso porque na minha vida, na outra igreja, que eu tive muito tempo como conselheiro, eu tive várias colocações de pessoas que, inclusive, me chegaram no telefone a falar que ia suicidar naquela hora e tal, essa coisa. Que nós temos trabalho do Disque Paz por telefone, né? Uhum. Então, a gente sabe que é tudo muito relativo, mas eu gostaria de ouvir algumas colocações suas sobre isso. Sim, Isso aí. podemos falar, mas Porque o assunto é muito vasto. importante, não é verdade? A gente pode colocar Quantos de no nós nosso já cronograma tivemos aí. pessoas que colocaram isso e perguntaram, Sim. e muita gente eu sei que não sabe nem como Fica, responder. fica na agenda aí para a gente colocar o assunto sobre o suicídio, mas é certo que não é uma ação que Deus quer que o homem faça, óbvio, né? Isso daí é parte desse princípio. Eu quero fazer uma citação do João Calvino para a gente finalizar, tá? E depois a gente vai abordar outro dia esse assunto sobre o suicídio. João Calvino ele falou assim, ó, nosso próximo carrega a imagem de Deus. Nosso próximo carrega a imagem de Deus. Usá-lo, abusar dele ou aproveitar-se dele é fazer violência à pessoa de Deus, que se reflete em cada alma humana, apesar da queda. Não apenas desprezo minha carne quando desejo oprimir alguém, mas violo a imagem de Deus que está em mim. Para a gente pensar aí, ao querer fazer algo ruim para alguém, devemos pensar bem, porque aquela pessoa também carrega a imagem de Deus e estamos agredindo o próprio Deus. Se lembrarmos da parábola onde Jesus fala que estava nu, me deste de comer, me deste de vestir, estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber. Também ele fala sobre esse aspecto do cuidado do outro. A gente tem que olhar não só a parte espiritual, e muitas vezes nós ligamos a mais com a parte espiritual, e esquecemos a parte física, mas não matarás também é físico. O Senhor Deus vai restaurar a nossa alma no último tempo, no último momento, após a volta de Cristo, o nosso corpo, mas Ele vai nos levar para Ele, mas vai nos levar com o corpo. Qual corpo? É o meu corpo, é o teu corpo, é o nosso corpo. Esse teu corpo aí não é provisório. Ele vai estar com você na eternidade. Ah, mas vai ser regenerado, tá? O pecado vai ser tirado do corpo por completo. Vai ser limpo, vai ser purificado, restaurando aquela imagem de Adão antes da queda. Ok? Vamos orar? Obrigado ao Pai pelo teu cuidado, obrigado pela tua bênção, obrigado ao Pai porque a tua palavra nos exorta a vivermos de acordo conforme o teu querer. Abençoe, ó Pai, nossa vida, nossos relacionamentos, que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, que nós venhamos ter amizade com todos, convívio com todos, que nós não venhamos ficar guardando rancor em nosso coração, em nossa alma, mas que o perdão possa vir periodicamente sobre nós e através de nós. Nos ajuda, ó Pai, a perdoar, a sermos perdoados, nos ajuda, ó Pai, a sempre restaurar os relacionamentos feridos. E que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós tenhamos paz com todos. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Obrigado pela presença.